Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje vamos dar continuidade ao curso Microeconomia Avançada. Daremos prosseguimento ao tópico Escolha do Consumidor, agora na parte 2. Na primeira parte nós apresentamos algumas definições iniciais. Agora utilizaremos essas definições para introduzir o conceito de estática comparativa. Nós estamos interessados em como a escolha do consumidor se altera conforme varia a sua renda. Dessa forma, para preços fixos, podemos estabelecer uma função que relaciona a quantidade demandada de cada um dos bens com a renda do consumidor. Essa função é chamada função de Engel, e sua imagem é dada no espaço de commodities positivo. Dessa forma, então, o conjunto de cestas demandadas para cada nível de renda é conhecido como caminho de expansão da renda. Vejamos agora no gráfico para o caso em que eu tenho apenas duas commodities, x2 e x1. Note que à medida que a renda vai crescendo, cresce também o nosso conjunto valrasiano, que consiste das cestas possíveis de ser escolhidas pelo consumidor a esse nível de preço e renda. Observe também que a variação da renda acarreta alterações nas quantidades demandadas. Nesse caso, essa linha, que liga as diferentes cestas demandadas, representa o nosso caminho de expansão da renda. Por fim, podemos definir o efeito renda sobre um determinado bem I como a derivada da demanda por esse bem com relação à renda. Assim, se o efeito renda é positivo, o bem é dito normal. Ou seja, à medida que a renda cresce, demanda-se mais desse bem. Enquanto que se esse efeito renda for negativo, o bem é dito inferior. Nesse caso, aumentos da renda fazem decair a demanda por esse bem. Assim, se todos os bens são normais, dizemos que a demanda também é normal. Essa suposição de normalidade da demanda faz mais sentido quando estamos tratando de bens agregados em categorias, por exemplo, comida, moradia, etc. Já se os bens encontram-se desagregados, é mais provável que existam bens com qualidades diferentes, portanto, que sofram efeitos antagônicos de uma variação na renda. Podemos ainda descrever o efeito renda em notação matricial, da seguinte forma: o vetor dw de x de pw vai ser aquele cujas entradas representam como a demanda por determinado bem varia com relação à renda. Nós também podemos estar interessados em como a escolha do consumidor se altera conforme variam os preços. Consideramos então mais uma vez o caso em que eu só tenho apenas dois bens. Agora, manteremos fixos a renda e o preço do bem 1. Assim, podemos ver como a demanda pelo bem 2 se altera em função de variações no seu preço, para vários preços do bem 1. Vejamos no gráfico. Então aqui nós temos a quantidade demandada de x2 no eixo horizontal e o preço do bem 2 no eixo vertical. Dessa forma, podemos descrever várias curvas de demanda que vão variar conforme o preço do bem 1. Portanto, podemos definir o efeito preço do bem K sobre a demanda do bem I como a derivada da demanda do bem I com relação ao preço do bem K. Ou seja, o efeito preço mede como a demanda de um bem se altera conforme mudanças no preço do outro bem. É natural imaginar que a queda do preço de um bem vai levar o consumidor a comprar mais desse bem. Contudo, a situação inversa não é impossível. Esse caso é o que chamamos de bem de Giffen. Um bem é considerado bem de Giffen quando a derivada da demanda com relação ao preço é maior que zero. Ou seja, reduções no preço fazem cair a quantidade demandada. Vejamos um exemplo para poder entender melhor o bem de Giffen. Suponha que um consumidor pobre tem uma dieta baseada em batatas, pois essa é a forma mais barata de matar a fome. Se o preço das batatas cai, ele pode optar por comer outra comida mais desejável. Então, o seu consumo de batata cai, apesar da queda do preço. Esse exemplo se baseia em uma situação verídica conhecido como a Grande Fome da Irlanda no século XIX, em que os camponeses tinham uma alimentação baseada fundamentalmente em batatas. Dessa forma, oscilações no preço da batata faziam com que os camponeses passassem a demandar outros bens de modo a complementar sua alimentação. Assim como o efeito renda, o efeito preço também pode ser representado na forma matricial. Chamaremos D de P de X de PW, a matriz contendo a derivada da demanda com relação aos preços de todos os bens, inclusive ele próprio. Nesse caso, os elementos da diagonal principal representam como a demanda de um bem varia quando varia o seu próprio preço, enquanto os elementos fora da diagonal principal representam o quanto varia a demanda deste bem quando variam os preços dos demais bens. É importante notar que a homogeneidade e a lei de Walras, mostradas na parte 1, implicam restrições no efeito da estática comparativa da demanda do consumidor com respeito aos preços e à renda. Por exemplo, podemos estabelecer a proposição 2.1. Se a função demanda walrasiana é homogênea de grau zero, então, para todo preço e renda, teremos a seguinte igualdade. O somatório do efeito preço com relação a cada um dos bens, multiplicado pelo preço, mais o efeito renda multiplicado pela renda, necessariamente vai ser igual a zero. Podemos escrever ainda isso em notação matricial como D de P vezes P mais D de W vezes W igual a zero. Podemos ainda expressar essa relação em termos de elasticidade de demanda do preço e da renda, que serão definidos respectivamente por E de K de PW, que representa a variação percentual na demanda do bem L, dado uma alteração percentual na demanda do bem K. Assim como ETW de PW, que representa uma variação percentual na demanda do bem L, dado uma variação percentual na renda.
Essas elasticidades, então, fornecem a variação percentual na demanda do bem, dada uma variação percentual no preço ou na renda, respectivamente. Utilizando, então, o conceito de elasticidade, podemos reescrever, então, a proposição 2.1 como o somatório das elasticidades preço mais a elasticidade de renda vai ser igual a zero. Portanto, podemos afirmar que, dada a suposição de homogeneidade de grau zero, uma mudança percentual equivalente em todos os preços e da renda não alteram a quantidade demandada. Por outro lado, se a função demanda walrasiana satisfaz a lei de Walras, então temos que o somatório do preço do bem L vezes o efeito renda de XL com relação ao preço do bem K mais a demanda pelo bem K vai ter que ser igual a zero. Também podemos expressar isso em notação matricial como sendo P vezes D de P mais X de PW igual a zero. Essa formatação é chamada de agregação de Cournot, e ela vai implicar que o gasto total não se altera frente a uma mudança nos preços. Podemos estabelecer ainda que se uma função demanda walrasiana satisfaz a lei de Walras, então temos que o somatório do preço do bem L vezes o efeito renda sobre o bem L vai ter que ser necessariamente igual a 1. Em notação matricial, isso ficaria P vezes D de W igual a 1. Essa propriedade, por sua vez, é chamada de agregação de Engel, e ela vai implicar que o gasto total necessariamente se altera na mesma proporção de alterações na renda. E é isso, por hoje é só, até o próximo vídeo.